Qual é o momento que você sente um toque do Espírito para uma rendição completa? Olá, querido, que bom que você já chegou. Por favor, sente-se comigo para mais um tempo de mesa. Hoje nós vamos ver a terceira parte do testemunho do nosso querido Pastor Luiz. Fique à vontade e vamos ser abençoados juntos. Eu já tinha 28 anos. Uau, demorou. Então foram 28 anos vivendo esse estilo de vida, acreditando nessa mentira. Eu continuava indo à igreja, eu continuava participando das programações. Por um período eu deixei de frequentar a igreja e comecei a beber, comecei a fumar, comecei a me relacionar com um sem número de pessoas. Mas foi no dia 29 de junho de 2014, quando eu tive o start de Deus no meu coração. Eu entendi que a palavra dele, entrando em contato com a minha necessidade, há um rompimento. E foi justamente isso, rompeu algo na minha alma, e eu entendi que a palavra que estava na minha mente, no meu intelecto, ela desceu para o meu coração e passou a trazer à existência aquilo que o Espírito estava gerando. É tão interessante porque quando você fala disso, eu automaticamente preciso citar da importância que a igreja tem. Porque, embora você, certamente durante esses 20 e poucos anos em que você frequentava a igreja, mesmo tendo prática pecaminosa, você estava ali, mas não estava. Estava e não estava. A igreja estava ali para te receber de alguma maneira, né? Talvez vestindo roupas inadequadas, sabendo que ia sair de repente de um culto e ia para a vida errada novamente. Mas a igreja estava ali. E estamos falando ali, né, meados de 2000, talvez? Sim. Mas a pergunta, eu acredito que eu preciso fazer para você é, será que hoje a igreja já está pronta para não apenas receber pessoas no meio dela, dessa condição, mas será que ela já sabe lidar, confrontar, amar, acompanhar uma pessoa? Então, por exemplo, entra um homem vestido de mulher num culto. Como é a reação das pessoas, né? E aí eu preciso te perguntar, porque eu acredito que os teus olhos estejam também nisso. Porque gosto de uma frase, o apóstolo Luiz Hermínio que usa, ele fala, você não sabe o que é misericórdia até você precisar de misericórdia. Uhum. Qual é o seu ponto de vista para a realidade da igreja hoje? Você acha que ela está pronta, ela consegue receber, abraçar pessoas em estado pecaminoso, seja em qual área for? Eu acho que a igreja está despertando para essa necessidade. Na minha história, o que aconteceu? Os dois extremos. Eu fui muito bem aceito, fui muito bem recebido, Deus foi misericordioso comigo. Toda a minha liderança não sabia lidar com a situação, mas me abraçou. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia olhares diferentes, pessoas que não se aproximavam, homens que me cumprimentavam à distância, não me abraçavam, não permitiam esse toque mesmo, né? E isso fala do quê? Isso fala do despreparo do coração de cada um de nós. Então, respondendo sua pergunta, a igreja está pronta? Ainda não. Mas o que precisa acontecer? Na minha ótica, precisam pessoas virem e falarem sobre isso. Eu encarei essa disfunção identitária, vamos dizer assim, e aí trazer essa problemática para que haja uma reflexão e um entendimento de como a igreja vai agir a partir de agora. Eu vou abraçar, eu não vou abraçar, eu coloco um homem vestido de mulher sentado junto com as mulheres, junto com os homens, chamo pelo nome social, chamo de ele, chamo de ela, pronome neutro nunca, sim, dentro da igreja, com toda certeza. Mas essa problemática precisa ser discutida por nós líderes da igreja hoje, porque essas pessoas virão para nossas igrejas, essas pessoas serão alcançadas, mas quando nós estivermos preparados para isso. Talvez o número de pessoas ainda seja consideravelmente, pequeno, de pessoas, com identidade sexual distorcida dessa forma, exatamente por isso. Porque eu acredito que as pessoas, no modo geral, a gente não vai saber lidar, né? Graças a Deus que a misericórdia do Senhor alcançou você, graças a Deus pelos líderes que mesmo sem saber como lidar, mas pelo menos abraçaram, né? E com amor fizeram o que podia realmente fazer. É óbvio que essa é uma obra do Espírito. Sim. É algo que só o Espírito Santo internamente pode realizar na vida de uma pessoa que está nesse processo de arrependimento. Mas a gente entende o papel fundamental que a igreja tem nesse processo. Aí a pergunta,
que eu quero te fazer também é, nesse processo de conversão, como foi as lutas para sair desses cativeiros? Já que falamos de Pedro, né? Nessa série a gente está falando de Pedro também, que foi liberto ali sobrenaturalmente por um anjo do Senhor. Acho que a gente pode fazer esse paralelo. Como foi para você sair desses cativeiros que o diabo havia te colocado? Muito bem. Como eu cresci introspectando todos esses sentimentos, eu encontrei na escrita a minha forma de expressão. Tá. Então eu escrevia muito, eu escrevia minhas orações, eu escrevia meus pedidos, e a fala para mim sempre foi muito fácil, eu me comunico muito fácil falando. Então eu falava sozinho na minha infância, na minha adolescência. Sabe os amigos imaginários? Eu tinha vários, então eu conversava com eles. Mas aí depois que eu recebi Jesus no meu coração, que eu me converti, eu passei a falar com o Senhor. E eu aprendi que com Deus eu posso falar as palavras exatamente como elas são. Porque se eu não expressar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, eu vou estar mentindo para Ele. É verdade. Então eu sempre fui muito sincero com Deus e encontrei na oração e no devocional a minha forma de me expressar e a forma de permitir que Ele acessasse as áreas escuras do meu coração. Então foi a oração e a meditação na palavra que foram os instrumentos usados pelo Espírito para me conduzir nessa conversão. Houve processos de confusão na mente, porque eu acredito que o nosso maior campo de batalha é a mente. É a mente. A gente sabe que é a mente, né? E aí, conforme você citou, né, Provérbios, aquilo que você pensa, você é. Sim. Então, a batalha ali na mente, ela é algo real mesmo. Ela é muito real. Então, se você não tomar cuidado com a tua mente, se a tua mente ficar desprotegida, e eu acredito que também seja por isso a importância de meditar na palavra, de usar capacete de salvação, como o apóstolo Paulo fala aos Efésios, exatamente para proteger a mente, porque a tua mente vai governar todo o teu corpo. E aquilo que você acreditar ser é o que você vai ser de verdade, né? Mas eu penso assim, em talvez momentos em que você foi tomado, atacado na dúvida, momentos em que você teve medo de não ser aceito em algum lugar, momentos em que você teve que lutar novamente contra a rejeição, mesmo tendo sido abraçado, amado por Jesus. Você lembra de algum episódio ou de algum momento específico em que você teve que enfrentar isso? Lembro muito bem. Eu me converti, né, voltei para o Senhor Jesus no culto de domingo, e automaticamente a igreja me abraçou novamente e eu passei a fazer parte dos grupos familiares. Alguns chamam célula, outros chamam grupos pequenos, nós chamamos de link, né? Nós estamos linkados uns nos outros, linkados em Jesus. E as pessoas, elas eram preparadas previamente para a minha chegada. Entendi. Então a liderança falava, o Luiz está chegando e ele é diferente de nós, então contextualizava tudo isso. E eu chegava, as pessoas estavam estáticas, sabe assim, para me receber. E eu percebia aquilo e pensava, meu Deus, mas eu quero ser tratado como uma pessoa normal, né? Não que sejam anormais, entendeu o que eu quis dizer, eu acho. Então o que começou a acontecer no meu coração? Eu comecei a entender que eu precisava de uma mudança de postura. Aquilo que a palavra fala, Paulo fala lá em Romanos, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Eu comecei a perceber as mentiras na minha identidade, mas eu precisava renovar a minha mente e substituir essas mentiras pela verdade. Então eu lia a palavra de Deus e aplicava aquela palavra no meu coração. Cada um dos conflitos que eu vivi, eu encontrava na Bíblia a substituição para cada um deles. Comecei a liderar, minha liderança foi extremamente ousada ao permitir eu liderar, enquanto eu estava em transformação. E cada conflito que eu vivia ao tratar com homens, com meninos, com rapazes, eu ia para o Senhor. E falava, Deus, eu continuo sentindo as mesmas coisas, os meus olhos continuam sendo atraídos por aquilo que eu estou vendo, como que eu faço isso? Como que eu lido com isso? Foi algo muito pessoal entre o Espírito Santo e eu, sabe, apóstolo? Ele usava os pregadores, usava os escritores, usava os pastores, usava sim. Mas eu precisei buscar
Quando a palavra diz, né, transformáveis pela renovação da sua mente, é uma ação que eu faço. Eu me transformo. Sim. Eu renovo a minha mente. Eu busco conhecer, eu busco entender. E eu lembro um dia em que eu estava num dos cultos, foi bem no início, e aquele conflito assim, todo mundo está namorando, todo mundo está casado na minha idade, né, 28, 30 anos, todo mundo está casado e eu não posso me relacionar com quem os meus sentimentos querem se relacionar. Porque eu entendo hoje que a palavra de Deus é contrária a essas práticas. E eu fui para o Senhor e perguntei o que eu faço com tudo isso. Tem um texto em Isaías, e eu peço que você que está me ouvindo entenda exatamente aquilo que eu estou falando. Que Deus fala para Israel, o seu Criador é o seu marido. Sim. E por marido, ele está dizendo o seu provedor, o seu sustentador, o seu tudo. Protetor. O seu protetor, justo. E eu entendi que ele era exatamente aquilo que eu precisava. Cada conflito que eu tinha, eu podia procurar ao Senhor e cada uma dessas situações iam sendo resolvidas no meu coração. Falar assim é bonito e parece que foi num instante. Não. Lágrimas, joelho no chão, jejum, renúncias. Quando a Bíblia fala de renúncia, ela não está dizendo somente renunciar àquilo que é pecado. Não, às vezes eu preciso renunciar coisas que não são pecados, mas que são maléficas para mim. Sim. Então, alguns ambientes que todos podem ir, eu não ia. Algumas coisas que todos assistiam, eu não assistia. Hoje tem a palavra gatilho, né? Nessa época eu não usava essa palavra gatilho. Mas o que são os gatilhos? São situações que me remetem ao meu passado que não está resolvido e me lança novamente para esse abismo. Então eu precisei aprender a caminhar um passo de cada vez, e mais uma vez a palavra de Deus está aí. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, Verdade. E luz para o meu caminho. Verdade. Então ela ilumina o próximo passo que eu vou dar. Minha caminhada foi um passo de cada vez, substituindo as mentiras do diabo pelas verdades do Senhor. Não sei se eu respondi sua pergunta, Respondeu. mas estamos caminhando para isso, né? Porque na verdade a gente precisa também entender que a tentação, ela é real, independente da sua identidade sexual, independente de qual tenha sido os seus problemas antes de Cristo. Sim, e eu descobri muito cedo algo que foi libertador para mim, falando de tentação. A tentação não é pecado. É isso que eu ia falar. É a resposta que eu dou para a tentação que determina se eu continuo em santidade ou se eu vou sucumbir no pecado. É isso. Só que no começo eu achava que eu estou sendo tentado, eu já estou pecando. Mas eu nunca me distanciei do Senhor, eu sempre corri para Ele. Falei, Pai, eu não quero pecar contra o Senhor. Então, até entender que tentação não é pecado e permitir ser tentado, mas fazer da tentação um ambiente propício para eu me refugiar nele. Porque também a gente precisa entender que, de alguma forma, é como uma musculatura que você vai realmente exercitando, criando, porque existem áreas de tentação, a gente vai ser tentado até que Cristo realmente nos leve e a gente tenha um corpo transformado, né? Sim. Esse corpo corruptível tem que ser trocado, transformado por um corpo incorruptível como o Senhor Jesus recebeu. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ter que ficar lidando com situações em que nós vamos ser tentados. Sim. E eu acredito que na medida em que você vai aprendendo a lidar, é aquilo que Tiago fala, né? Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Então, se a gente tem que resistir, e resistência fala de fazer força. Sim. Então você vai criando uma musculatura, a cada medida em que você vai resistindo, ele te tenta, você resiste, você vai criando uma musculatura, e daqui a pouco você está tranquilo. Uhum. Não que você baixe a guarda, mas Não. você tem uma certa força para poder lidar. E claro, né, o diabo também, além de mentiroso, ele é um enganador. Sim. Então ele pega uma pessoa que acabou de se converter, ele vai tentar ludibriá-la de alguma forma para fazer com que ela realmente caia no seu próprio pecado.